graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo, aleluia. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, querido Espírito Santo. Bem, meus amados, eu louvo a Deus por mais um momento de poder estar com os irmãos. E nós começamos agora a falar do livro de Números. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. O autor desse livro, querido, foi Moisés. Pentateuco quer dizer 5. Ele escreveu o livro de Gênesis, que nós já oramos, já falamos. Êxodo, quer dizer saída. Levítico, santidade ao Senhor. E agora o livro de Números. Números, porque por 2 vezes o povo de Israel eles foram contados. Uma no capítulo 1, outra no capítulo 26. E nós vimos que deu mais de 600 mil homens de guerra. Lembrando a você que foi contado só os homens. As mulheres não foram contadas, as crianças não foram contadas e a tribo de Levi também não foi contada. Por quê? A tribo de Levi foi uma tribo, querido, separado para o Senhor, certo? Os levitas, queridos, qual era o papel dos levitas? Os levitas, amados, eles eram escolhidos por Deus, tá? A gente vê em Levítico, nós vimos isso aqui no livro de Números, capítulo 1, versículo 47 a 54, que os levitas, eles foram escolhidos por Deus, eles pertenciam exclusivamente ao Senhor, eles foram, queridos, dados ao sumo sacerdote, nessa tribo de Levi, eles foram dados ao sumo sacerdote para os serviços da casa do Senhor, tá? O serviço deles era esse. Eles cuidavam da casa de Deus. Eles levavam os utensílios do santuário, né, na hora de desmontar com eles, montar com eles, e eles é que transportavam, certo? Eles desarmavam e armavam o tabernáculo, eles guardavam o santuário, eles eram fiéis em seu ministério, certo, queridos? Então, essa era a função dos levitas, era uma tribo. Essa tribo de Levi, queridos, como eu falei com vocês já, eles eram sustentados pelas outras tribos, ou seja, os dízimos, as ofertas, tudo aquilo ali que era trazido, havia a parte que se consagrava, oferecia a Deus, e assim por diante, assim também como as dízimas, né, de tudo que eles tinham, que eles possuíam, era para isto. Essa tribo, ela era separada por isso, elas eram escolhidas por isso. No capítulo 2, irmãos, nós vamos ver a ordem dos acampamentos, tá? Ele diz assim, Números 2, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, os filhos de Israel armaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Nazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos. Então, veja bem, eu não vou fazer aqui a leitura tudo, mas faça essa leitura aí. Se você me acompanhar, é bom que você vai lendo a Bíblia toda, né? Quando você vê que não é nada, nós já estamos no 3º livro da Bíblia e aprendendo os pontos principais. Esse capítulo 2 aqui, o que ele nos mostra? A posição das tendas, amados, tá? A posição das tendas aqui de Israel.
fala aqui que debaixo da sua bandeira. Por quê, pastor? O que é isso? Veja bem, queridos, desde quando Deus tirou os hebreus da terra do Egito, Deus procurou dar a eles uma identidade, tá? Deus procurou dar a eles uma identidade. Então, aqui, agora, eles tinham ali o arraial, então foi montado a tenda, certo, querido? O tabernáculo, e as tribos, elas foram colocadas em volta do tabernáculo, certo, amados? Então, vamos supor, né, que aqui está a tribo, então aqui foi colocado a tenda, tá, no meio, e ao redor, queridos, é que viria as tribos. E a primeira tribo ali perto era a dos levitas. Por quê? Porque os levitas, eles cuidavam do tabernáculo. Então era a tribo que ficava mais próxima. Então, irmãos, por quê? E cada um tinha sua bandeira, tinha o seu esquadrão, o seu símbolo, certo, queridos? É o que nós vemos aí, tá? Desde quando eles foram, Deus trabalhou para que isso sucedesse, queridos. Tanto para formar uma identidade neles, quanto para estruturá-los como nação. Então, essa foi a posição, o tabernáculo, as tribos, cada um ao redor do tabernáculo. Certo, queridos? Por quê? Para ensinar eles a ter uma identidade, para ensinar cada um a ter o seu posto, cada um ter a sua função. Ou seja, queridos, o nosso Deus é um Deus organizado, certo, amados? Lá no céu tem os anjos, as suas categorias, cada um uma parte, certo? Esse é o propósito de Deus. Ele quer que a gente tenha uma identidade. Ele quer que a gente saiba quem somos nós. Há muitas pessoas que passam a vida, não conseguem fazer nada, realizar nada, conquistar nada, porque às vezes a pessoa passa a vida descobrir a sua identidade, sem descobrir quem é ela, sem descobrir por que ela é do jeito que ela é, por que ela age do jeito. Tem coisas na nossa vida que nós só experimentamos uma mudança, uma transformação, quando nós passamos a ter identidade, quando nós passamos a descobrir quem somos nós, o nosso chamado, a nossa capacidade, porque nós temos potencial. Todo ser humano, querido, tem potencial. Até aquele que às vezes no frio você está vendo, mendigando, até aquele que você está vendo lá, se você sentar com aquela pessoa e conversar com ela, você vai ver que algo a levou ali. Se você parar para conversar com uma prostituta, eu, como aluno do Instituto Teológico, professor de evangelismo, uma vez o Senhor me levou a montar uma equipe só para evangelizar mulheres assim, né, da vida e tal, e era cada história que a gente se ouvia, certo? Havia uma que era a senhora que ela estava ali, não, estou aqui porque meus filhos não têm nada em casa para comer, para você ter uma ideia. Mulheres que eram desviadas, certo? Então, queridos, se vocês conversar com um viciado em droga, você vai ver que sucedeu coisas na mente, na alma, no sentimento da pessoa que levou a tal vida, que levou a tal situação, certo? Você vai ver que tem pessoas que ficaram com a sua identidade ferida, machucada e se perderam. E agora, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? É sério, querido. Imagina uma pessoa que foi estuprada. Às vezes, pessoas que sofreram uma traição, a situação é séria. Então, Deus, desde o início, ele trabalhou no povo dele a identidade. Eles tinham que ter uma identidade. Então, qual tribo você é? Onde é que está seu acampamento? Qual é a sua bandeira? Ela mostrando a importância de cada um. Assim, querido, é como hoje, numa igreja, numa congregação, cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem a sua função.
É verdade que às vezes até a pessoa se descobrir, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, quer fazer outra, às vezes quer abraçar tudo, né? E às vezes a pessoa, naquele afã de fazer a obra de Deus, às vezes ela quer abraçar tudo e fazer tudo e por aí vai, e às vezes mais na frente acaba tendo um problema. Tudo isso, irmãos, até no sacerdote, até no o pastor. O pastor ele não é capacitado para fazer tudo. Ele recebe de Deus graça, paz, sabedoria para poder instruir, ensinar. Mas nem o sacerdote ele faz tudo. Certo, queridos? Então é por isso que Deus ele levanta grupos, levanta pessoas, levanta equipes, certo? Se você tem uma empresa, é importante na sua empresa cada um ter uma função para a empresa desenvolver, para a empresa andar, para a empresa caminhar. É preciso cada um lá no seu setor produzindo, fazendo. Muitas vezes dentro da casa, às vezes a mãe está acabada, cansada. Por quê? Porque às vezes ela tem filhos, mas às vezes ela falhou, ou o marido falhou, às vezes houve uma falha em educar esses filhos, mostrando que cada um tinha que ter uma missão, uma função, uma tarefa. Aí depois chega um dia, a mãe xinga e briga, não é verdade? Ah, porque é só eu, é só eu, é só eu. Tudo é questão de saber delegar, distribuir. Então Deus, querido, desde quando ele... Porque o povo era escravo, irmãos. Era escravo. Ele só sabia amassar barro, amassar barro. Foram 4 anos ali amassando barro, amassando barro, amassando barro, amassando barro, para fazer a grande cidade, a grande metrópole, o grande país, a grande nação Egito. Então, olha só. Foi por isso que quando eles saíram, nós aprendemos lá no livro de Êxodo, capítulo, a partir do capítulo 25 de Êxodo, que Deus encheu do seu espírito aqueles que iriam construir os móveis. É Deus que edifica, é Deus que enche. E por falar Deus que enche, aqui no capítulo 3 de Números, ó, o serviço dos levitas no tabernáculo. E estas são as gerações e de Moisés no dia que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdote. Olha aí, as mãos deles foram consagradas para administrar o sacerdócio. As mãos deles foram consagradas para administrar. Se você prestar atenção na vida pastoral, tem pastor que é bom para abrir igreja, tem pastor que é bom para levantar o prédio da igreja, tem pastor que é bom para ensinar, tem pastor que é bom para pregar, tem pastor que é bom para administrar, certo, queridos? Um dos grandes pastores e ministérios do Brasil, por exemplo, é um senhor que você vai ouvir ele pregar, você tem que ter paciência, a calmaria desse homem. Mas é uma das maiores igrejas do Brasil, um grande ministério. E às vezes, assim, calma, devagar. Então é isto. Não interessa se você é uma pessoa elétrica, se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa, como o pessoal fala, devagar, quase parando. Deus ama você, Ele tem um plano e um propósito na sua vida. Talvez você é uma pessoa elétrica, às vezes você é ali. Mas Deus ama você e Ele te chamou. Certo, queridos? Você que é elétrico, não adianta você querer ser calmo. Você que é calmo, não adianta você querer, porque eu queria ser como fulano. E o que é esperto, não adianta querer fazer que todo mundo queira ser. Porque a tendência é essa, né? A pessoa elétrica, ela quer que todo mundo seja no ritmo dela. A pessoa que é calma, não, calma. Não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é elétrico, glória a Deus, aleluia. Você é esperto, aleluia, glória a Deus. Então vai e faz o que você tem que fazer. Se é calmo, vai, mas faça aquilo que Deus determinou você para fazer.
é identidade. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que a gente aprenda também a respeitar uns aos outros. A entender que Ele tem um plano, propósito para cada um. E fazer de acordo com a unção que Deus dá. Deus dá unção. Tem gente que Ele dá unção para cantar. Tem gente que Ele dá unção para tocar. Outro Ele dá unção para ensinar. Outro Ele dá unção para a vida de serviço. Tem gente que gosta de limpar uma igreja. Tem gente que gosta de lavar uma igreja. É verdade. Tem gente que ele gosta de estar numa cantina de uma igreja. Tem gente que gosta de cozinhar. É assim, queridos. É assim. Às vezes você, para crescer e vencer, você precisa de uma equipe. Nessa equipe você vai precisar de gente de toda a natureza. Seus filhos, você que tem filhos e está nos assistindo, seus filhos não são iguais. E às vezes o pai briga porque um não é como o outro, às vezes a mãe briga com um porque quer que... Aí eu gosto de fulano porque fulano é assim. Você tem que amar, respeitar seus filhos e entender que cada um tem um dom, um chamado, um temperamento. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo, o serviço ungido, o servo ungido, antes de começarem a exercer o sacerdote. Arão e os filhos precisaram ser consagrados. Nós vimos isso no livro de Levítico. O que acontecia? Primeiro vinha o quê? A lavagem, o cerimonial, né? A lavagem da purificação, onde eles tomavam banho, está lembrado? Depois, apresentavam ofertas de sacrifício a Deus. Terceiro, eles passaram pela investidura, né? A posse das vestes. Depois, e por último, receberam a consagração para servir perpetuamente ao Senhor. Nós vimos isso no livro de Levítico, passo a passo, queridos. E todo esse ritual durava-se o quê? 7 dias. Era uma semana, queridos. Após isto, receberiam autoridade para administrar a casa de Deus. Queridos, da mesma forma o Espírito Santo de Deus faz isso hoje na sua vida, na minha, na nossa vida. Da mesma forma, meus queridos, o Espírito Santo hoje, ele unge e capacita pessoas para servirem ao Senhor. A sua ação no ser humano dá poder para que seja fiel. Então o Espírito Santo de Deus, ele te unge, o Espírito Santo de Deus te capacita, o Espírito Santo de Deus, ele te instrui. Glória a Deus. Agora, aqui no capítulo 3, versículo 4, nos lembra do fogo estranho. Ó. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eliezer, né, e o Itamar administraram o sacerdote diante de seu pai. Nós falamos isso no livro de Levítico, quando esses dois moços ofereceram a Deus o fogo estranho. Então nós vemos aí que o mesmo Deus criador e mantenedor da vida pode tirá-la, se for afrontado como aconteceu com Nadab e Abiú. Queridos, nem todo mundo gosta de ouvir isso. Samuel, o que Ana diz? Deus dá e Deus tira, Deus levanta e Deus abate, Deus enriquece e Deus empobrece. Deus é o autor da vida, assim como ele dá, ele tem autoridade e poder para tirar. Ele deu a vida a Nadab e Abiú, deu a eles uma unção, mas tirou isso antes da hora, entenda isso. Às vezes, aconteceu porque Deus quis, aconteceu porque Deus quis. Não. Deus os ungiu, só que eles foram desobedientes. Eles quiseram fazer do jeito deles. Então Deus os tirou, os matou porque ofereceram a Deus um fogo estranho. Eu creio que tem muita gente se morrendo antes da hora. Eu acredito nisso. Deus dá e Deus tira. Então Deus tem te dado graça, Deus tem te dado paz, Deus tem te dado dom, Deus tem te dado talento, capacidade. Então use isto para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? No versículo 6 e 8 fala,
faze chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado para a sua guarda e da guarda de toda a congregação. Ou seja, Deus pegou a tribo de Levi e falou, olha, esse aqui é que vai te ajudar, é que vai te acompanhar. E o Arão, queridos, ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Deus lhe atribuiu tarefas que só ele poderia fazer. Então, amados, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aqui no versículo 9 fala das dádivas de Deus, ó. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, são dados em dádiva. Deus, ele te dá dádivas, mas com um alvo, com um objetivo. Ó. Os levitas foram concedidos como dádiva pelo próprio Deus para auxiliarem os sacerdotes. Saiba que Deus, ele pega você e dá a você como uma dádiva. Às vezes você está numa igreja, sabe por quê? Porque Deus te colocou ali como dádiva. Às vezes tem gente que está na igreja e de repente, por causa de um probleminha, eu vou sair. Não. Deus, ele pegou a tribo de Levi, ó, toma aqui, sacerdote, é dádiva. Às vezes você está numa igreja e você é uma dádiva na vida daquela igreja, sabia? Às vezes o seu dízimo é uma dádiva na vida daquela igreja. Às vezes a sua oferta é uma dádiva na vida daquela igreja. Às vezes o seu talento de administrar, o seu talento de cozinhar, sim, o seu talento de louvar, adorar, cantar, e por aí vai. São dádivas que Deus dá. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes os cristãos não entendem isso, os crentes não entendem isso. Às vezes você está numa igreja porque você é uma dádiva para aquela igreja. Às vezes você é uma dádiva de Deus para a vida daquele sacerdote, para a vida daquele pastor. Tá ok, queridos? Em nome do Senhor Jesus? Então vamos orar. Glória a Deus. Você está vendo como é que é maravilhoso a Bíblia, irmão? Às vezes um capítulo assim que você lê, você... mas o que tem aqui? Mas isso aqui... E Deus fala, queridos. Aleluia. Aleluia. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, eu te dou graça, glória, honra, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Pai, eu te agradeço por essa manhã fria aqui na cidade de Curitiba, mas pela palavra que o Senhor nos dá. Meu Deus, que essa palavra fale com este homem, que essa palavra fale com essa mulher, que essa palavra fale com aquele que está desanimado, que essa palavra fale com aquele que está pensando em sair da igreja, sair da congregação, que essa palavra fale com aquele que está pensando em largar, deixar, abandonar, que essa palavra fale com aquele que está dizendo, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Renovo, que essa palavra traga um renovo para a dona de casa, essa mulher que talvez está cansado da família, do lar, que essa palavra traga um renovo para a vida deste homem, que às vezes está cansado de lutar, sacrificar, trabalhar, às vezes acha que não compensa. Meu Deus, que essa palavra traga um renovo para o pai de família, traga um renovo para a mãe, que essa palavra traga um renovo para este filho, Pai, que essa palavra traga um renovo para esse empresário, traga um renovo para esse patrão, traga um renovo, Pai, coloque funcionários nesta empresa que venha ser dádiva na vida desta empresa, coloca funcionários, sim, meu Deus, coloca membros na igreja, que seja dádivas na vida do pastor, dádiva na vida do ministério, Senhor da glória, seja ministério pentecostal, tradicional, neopentecostal, coloca ali pessoas que vão ser dádiva na vida do pastor, dádiva na vida do sacerdote, dádiva, sim, meu Pai, no louvor das igrejas, coloque pessoas que vão ser dádivas na adoração, dádivas, em nome do Senhor Jesus, coloque líderes de células que serão dádivas na vida desta igreja, em nome de Jesus, meu Deus, e que o teu Espírito possa levar este homem a entender que ele é uma dádiva. Espírito Santo, leve essa mulher a entender que ela é uma dádiva na empresa onde trabalha, ela é uma dádiva, Senhor, na sua família, talvez a sua família não entende, mas que ela entende que ela é uma dádiva na vida do seu papai, na vida da sua mamãe, ela é uma dádiva na vida do seu esposo, este homem é uma dádiva na vida da sua esposa,
esposa. Esses filhos são dádiva na vida do papai e da mamãe. Os pais são dádiva na vida deste filho. O pastor é uma dádiva na vida desta igreja. O pastor é uma dádiva na vida deste povo. O pastor é uma dádiva nesse ministério. Assim eu oro, glorificado seja teu nome. Querido Espírito Santo, continue essa palavra no coração, na alma, na mente, no espírito daqueles que vão estar ouvindo. Olha, um beijo no seu coração e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Bom dia mesmo.